se eu te disser que você não casou mal? Você está apenas cansada. O que você vai fazer com essa informação? O quanto isso pode transformar o teu dia a dia? E aí, ficou com a pulga atrás da orelha? Aguenta um pouquinho que eu já vou te revelar tudo, mas antes eu preciso te fazer um convite. Se você ainda não recebe as minhas cartas semanais, por favor, clica aqui rapidinho, eu te espero. Na descrição do vídeo tem um link no qual você pode se inscrever. É muito rápido e garantir que você vai receber as minhas mensagens, minhas cartas, reflexões do dia a dia, maternidade semanalmente. Então não deixa de se inscrever rapidinho aí para eu te acompanhar mais de perto. E agora, voltando para esse grande assunto do casamento. Bom, talvez hoje você esteja numa situação que você esteja se questionando um pouco. Ai, meu Deus, se eu tivesse casado com outra pessoa, nossa, como é que eu fui casar com ele? Será que era ele mesmo? Será que não era outro? Aquele namoradinho de infância, aquele outro por quem eu tinha uma quedinha, será que eu não casei mal? Ou será que eu tinha que ter casado com essa idade mesmo, nessa fase da vida? Será que não tinha que ser outra? E se? Eu particularmente não curto muito essa estrutura do famoso e se. Normalmente a gente usa essa estrutura quando nós queremos pensar, puxa, será que as coisas poderiam ter sido diferentes se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei? Isso faz com que a gente fuja um pouquinho da nossa realidade. Normalmente, quando a gente vem com essa estrutura, e se eu tivesse feito diferente? E se algo? É porque a gente está diante de alguma situação que nós não estamos satisfeitas. E que a gente está um pouco frustrada, que a gente está um pouco triste. E é quase como uma tentativa de uma fuga mental. A gente ficar se questionando, será que eu poderia ter me poupado dessa situação se eu tivesse tido outra conduta, outra decisão? Só que na grande maioria das vezes que a gente faz esse processo, esse tipo de pensamento, na grande maioria das vezes é uma furada. Muitas das vezes a gente começa a comparar e pensar em situações que não tem como a gente ter um resultado diferente, simplesmente porque não tem como voltar atrás e fazer diferente. Existem determinadas reflexões, determinados pensamentos que de fato eles são úteis quando eles tendem a se repetir. Por exemplo, digamos que hoje minha filha, ela me pediu alguma coisa, mas ela estava me pedindo muito, mãe, faz isso. E aí, para, dá um tempo. Digamos que eu gritei, explodi ali. Essa situação, ela tem a probabilidade de acontecer de novo? Tem. Altíssimas chances. Por quê? Porque uma criança, o normal é que sempre esteja chamando pai e mãe. Então, não só tem altíssimas chances de acontecer semana que vem, como amanhã, ou como hoje mesmo, ou como daqui a 5 minutos pode ser que aconteça. Entende? Então, é uma situação, um tipo de situação que acontece muito corriqueira, com altas chances de repetição. Então, é claro que nesse sentido, vale muito a pena eu refletir e examinar. Só que o e se, essa estrutura, e se eu tivesse feito diferente? Por exemplo, e se, em vez de eu já sair gritando, eu tivesse ido lá na minha filha, contado até 10, respirado e falasse, oi filha, o que foi? Como eu posso te ajudar? O que aconteceu? Calma filha, não precisa ficar chamando assim, olha, na próxima vez espera a mamãe responder, você não precisa ficar me chamando 20 vezes. Enfim, pode ser que eu começasse a pensar numa condução diferente. E se eu tivesse feito diferente? Nesse caso, se eu tivesse feito diferente, provavelmente a minha filha, que se eu gritar vai começar a chorar, ela não estaria chorando copiosamente. Ela estaria quieta, ela entenderia, ela iria corrigir o que ela estava fazendo, ela me escutaria, eu não ficaria frustrada comigo mesma, eu não ficaria triste comigo mesma porque eu não perdi a cabeça e ficaria todo mundo bem. Então esse e se, essa estrutura de ter pensado em algo diferente fez muito sentido, porque eu decidi pensar não para fugir da realidade, não para uma fuga do agora, mas eu decidi refletir porque eu sei que isso tem grandes chances de acontecer novamente e eu não quero incorrer no mesmo erro, eu quero ter um resultado diferente. Então por isso que eu fiz essa reflexão do e se.
E de fato, a partir do momento que eu reflito e penso assim, olha, eu tive uma conduta, eu tive uma decisão ali, um comportamento que não foi legal, porque me trouxe um conjunto de efeitos ruins. Mas por eu ter refletido, agora eu entendo o que eu preciso fazer para ter resultados positivos, tanto para mim quanto para minha filha. Então, esse processo de reflexão, ele é ótimo, ele é essencial. Por quê? Ele vai formar o meu imaginário, ele vai me dar um substrato, ele vai me dar uma base para que quando essa situação, ou uma situação igualzinha ou semelhante, ela aparecer, eu já pensei, eu já refleti sobre isso e eu vou saber o que recrutar. Eu vou saber qual é o melhor caminho a ser tomado ali. Ah, então, bom, passaram-se 10 minutos, minha filha tá... Lembrei, opa, da última vez eu já saí aos berros. Nossa, ficou horrível, porque eu fiquei chateada, fiquei estressada, a casa virou um caos, minha filha ficou triste. Eu fiz isso. Hoje eu vou experimentar uma coisa diferente, não vou fazer dessa forma. Eu vou fazer como eu refleti, como eu tinha pensado, que é o quê? Falar, filha, calma, respira, deixa a mamãe conversar com você. Não fica chamando dessa forma atrapalha. Vamos lá, o que eu posso te ajudar e tal. E aí, excelente, eu tive uma condição diferente que trouxe um resultado muito mais positivo. Então, valeu a pena. Então, vale a pena esse tipo de reflexão, por quê? Não está fazendo você fugir da realidade, apenas está te ajudando a crescer ali numa formação do imaginário para você ser mais assertiva nas suas próximas condutas. O que é completamente diferente dessa estrutura quando eu demonstro um arrependimento de que queria ter uma vida completamente diferente do que eu estou tendo hoje. Como, por exemplo, um casamento. O ato de se casar, a probabilidade disso acontecer novamente na sua vida é baixa. Ela é mais baixa do que uma criança chamar mãe 30 vezes. Por quê? Pode ser que você passe a vida inteira casado com uma mesma pessoa, porque vocês ficaram casados e os dois morreram velhinhos. Tem gente que fica viúva super cedo e depois casa de novo, sim, mas vamos lá, estatisticamente, certamente isso não vai acontecer tanto, né? De que as pessoas casam 2, 3, 4, 5 vezes, existe. Ok, mais uma vez, é claro que existem as exceções, mas não vamos tomar como regra, não vamos tomar isso como grande parte da população, certo? Então, o casamento, ele não é algo que eu vou trocando a cada semana, a cada mês, a cada ano. Então, ficar batendo nessa tecla do e se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse casado em outro momento? Não vai mudar nada, porque isso não vai fazer com que o tempo volte atrás. Isso não vai trazer nenhuma mudança substancial. Isso não vai trazer nenhum aprendizado para uma próxima situação, como o caso ali de um filho que não para de te chamar e que isso vai acontecer todo dia. Consegue compreender? Então, entenda que ficar dando vazão e dando corda a esse tipo de pensamento, de ficar se questionando a respeito do seu casamento, não é um caminho interessante. Veja, isso eu estou falando aqui para você, que eu espero que esteja entendendo a minha mensagem, né? Dentro das condições ali, entre muitas aspas, normais, do cotidiano, básicas, né? Todo casal tem dificuldade, todo casal tem seus empecilhos, tem defeitos, tem estresses. Eu não estou falando aqui para casamentos em que esteja acontecendo uma coisa abusiva, tá? Por favor, eu conto muito com a honestidade de vocês, da compreensão, para que vocês não achem que assim, nossa, a Bianca está endossando pessoas que têm relacionamento abusivo, estão num casamento péssimo, e que a mulher é agredida, e que acontece isso e aquilo, e tá falando para não refletir sobre isso, tomar como verdade absoluta e continuar nesse casamento. Não. Não, eu estou falando para casamentos da grande maioria que estão me assistindo e que estão enfrentando os dilemas mais comuns, mas não há nada grave acontecendo. Combinado, estou contando aí com a colaboração de vocês, porque eu quero comentários aqui nesse vídeo de dúvidas, para eu ajudá-las, de bons comentários e não de interpretações de ficar colocando palavra errada na minha boca, combinado? Dito isso, o que eu percebo? Muitas pessoas casam bem, muitas pessoas tiveram um bom namoro,
tiveram um bom casamento, casaram ali conscientes, não casaram por pressão, né? A gente já tá numa fase, numa geração, vamos lá, vamos ser bem sinceros, de que os casamentos, no geral, eles não são forçados, certo? Que não é aquela coisa assim, você tá sendo obrigada a casar com alguém. Porque teu pai mandou tua mãe. No geral, a gente tá num contexto que a gente casa porque a gente quer. A gente ali tá dando aquele sim por livre e espontânea vontade, não pressão. Então, acredito que você esteja nessa situação, e que no fundo você tem um bom marido. Só que você está cansada. Só que a maternidade, a forma com que você está conduzindo a maternidade ou alguns problemas estão te engolindo. Só que você está enxergando mais os defeitos e alguns problemas tá deixando falar mais alto do que aquela pessoa que você escolheu para ser o teu marido. Então, em primeiro lugar, para você sair dessa grande emboscada, primeiro lugar, abandona essa estrutura de ficar se questionando, e se eu tivesse casado em outro momento, se eu tivesse casado com outra pessoa, e se eu tivesse feito lá atrás, será que estaria vivendo isso? Será que seria assim, assado? Chega, cancela esse tipo de pensamento. Quando esse pensamento começar a crescer, fala não, fala um basta, terra chamando Bianca, vamos botar o pé no chão. Eu casei, eu que quis, eu dei o sim a essa pessoa, vambora, bola pra frente, não adianta ficar olhando pra trás se fosse diferente, porque não foi. Ou até mesmo a gente poderia ter tido outras decisões e ter tido o mesmo resultado. A verdade é que nunca se sabe, né? Ficar pensando, tentando voltar lá atrás nessa perspectiva, isso só serve pra gerar confusão na cabeça e ansiedade. Então cancela esse tipo de pensamento. E traga a provocação de assim, poxa, peraí, será que meu casamento realmente tá tão ruim assim quanto eu tô imaginando? Será que o outro, ele é tão ruim assim quanto eu tô imaginando? Deixa eu fazer uma análise sincera, deixa eu pensar com calma. E às vezes quando você embarca nesse processo, você começa a ter acesso a novos elementos. De assim, puxa, eu não reparei, mas sabe o que é? Lembrando aqui, olhando com mais calma para a pessoa que eu casei, eu percebo que sim, meu marido ele tem muitas qualidades, mas ele está passando por um momento muito delicado na empresa, muito desafiador, e eu vejo que isso está deixando ele um pouco aéreo. E eu tô vendo que ele tá um pouco ausente de casa, a cabeça tá fora. Peraí, isso não torna uma pessoa ruim. Talvez o que tá faltando aí é o seu toque de assim, meu amor, você não reparou, mas olha, eu tô achando você meio assim, eu sei que é do teu trabalho, você quer compartilhar comigo, você quer conversar? Fica aqui um pouquinho com a gente. Olha, você identificou um problema e você trouxe ali uma solução, né? Ou talvez o seu marido, ele tem uma coisa que você já falou 10 vezes lá atrás, ele continuou cometendo. Poxa, mas é uma coisa, não sei, ele tá botando ali a toalha no lugar errado. É uma coisa que talvez não precisa dessa tempestade toda. Às vezes é só lembrar de novo, amor. Lembra? Vai, põe ali, mas com bom humor. Em vez de falar já ameaçando, em vez de já falar criticando, você fala com bom humor, com carinho, você dá beijo, pronto, tudo se resolve, você pega e faz. Às vezes existem N formas. Ou pode até ser que teu marido tá fazendo tudo direitinho, como manda ali o script. Mas você tá muito cansada. Mas você tá muito cansada por quê? Porque seus filhos estão um pouco sem rotina, estão indo dormir muito tarde, ou porque você tá com problema no trabalho, ou porque a situação financeira tá difícil, ou porque tá tudo até teoricamente ok, mas você tá comendo mal, você tá subnutrida. Você não tá comendo o necessário, você tá amamentando, teu corpo tá gastando, e é óbvio que você não tá parando em pé. Você não tá dormindo direito, faltam vitaminas, as suas taxas tudo desregulado. E aí você tá tão cansada, tão sem energia, sem força, que você acha que o problema é o casamento, que você não ama mais o seu marido, que você não admira mais, e na verdade não é. É que você tá assim, tá tão com uma energia tão baixa, que você tá lutando pra sobreviver, lutando pra existir. Então é óbvio que você não vai conseguir nem fazer um movimento de se entregar pro outro. Não porque o outro ele é ruim, mas porque, coitada, você não tá olhando pra você, você não tá dando o básico pra você se sustentar e ficar de pé. É igual o carro, não adianta eu ter ali o carro, eu tô com a chave do carro, mas o pneu tá furado, né? Não tá calibrado, tá sem combustível,
tá com um problema ali no motor. O carro para andar não basta só a boa intenção. Ai, porque o destino que eu vou, o passeio vai ser muito legal, então o carro vai andar. Ou o carro tá com uma pintura nova, não adianta. Se o funcionamento básico dele ali não tá garantido, ele não vai andar. E não vai sair do lugar, por mais que você queira muito, ele não vai sair do lugar. Da mesma forma você. Então, para um pouquinho após esse vídeo e reflita com honestidade. Tenta sair um pouco da situação. Você tá no meio da situação, tá ali no olho do furacão. Então, a tua percepção ela tá afetada. Tenta se distanciar um pouco, tenta olhar um pouquinho de fora. Deixa eu olhar esse casamento. Será que esse casamento realmente não deveria ter acontecido? Será que realmente ele não é um bom homem? Será que a nossa relação não tem salvação? Ou na verdade, poxa, não, a gente construiu uma família tão bonita. A gente tem uma parceria tão incrível. A gente tem uma história de tanta superação. Eu não quero abrir mão disso. Não, o caminho não é abrir mão disso. Apenas eu tô vendo que eu estou sem força. Que eu tô cansada, ou que ele tá cansado, ou que desde que os filhos nasceram a gente colocou muitas crianças acima de tudo. É claro que a gente ama loucamente nossos filhos, obviamente eu entendo isso, né? Eu tenho 4 crianças, mas digo, do olhar só ficar voltado para as crianças e só se olhar enquanto pai e mãe, e não se olham mais enquanto marido e mulher, enquanto homem e mulher, né? Enquanto casal antes de serem pais. Pode ser que tenha se desviado, a coisa caiu ali na rotina e deixaram de se olhar, deixaram de ter um esforço para se cuidar, para fazer o outro se sentir bem, para fazer o outro se sentir amado, se sentir especial, se sentir ouvido. Faça um pouquinho essa reflexão. Tenta olhar de fora. Por exemplo, quando é uma amiga sua, eu sempre gosto de fazer esse exercício, de animar para fazer esse tipo de exercício. Pensa que é uma amiga sua relatando esses problemas dentro desse contexto matrimonial. Qual conselho você daria? Como você ajudaria a tua amiga a enxergar? Dificilmente, né? Vou arriscar aqui, eu tenho certeza que você não falaria assim, ai, fulana, realmente, acho que você deveria ter casado com outro, não deveria ter casado com ele, ai, não tem jeito. Eu tenho certeza que você vai ali se esforçar de assim, ai, fulana, mas será que você não tá sendo muito dura com isso aqui? Será que isso aqui realmente é tão importante assim? Será que não dá pra conduzir e cuidar de uma outra forma pra melhorar? Será que a questão de vocês não é que tá faltando um diálogo melhor? Será que vocês não estão faltando sentar e abrir o jogo, abrir o coração de cada um, ceder aqui, ceder ali, fazer uma coisa especial, né? Mudar um pouquinho a rotina, e aí a rotina já alivia para vocês. Certamente você estaria elencando N mudanças, N pontos que poderiam salvar completamente essa relação. E por que você não faz isso com você? Por que você não tem esse olhar para você mesmo e sobretudo para o seu marido? Faça o esforço agora. Olhe para a sua história com ele. Olha os momentos do namoro, olha o noivado, olha o início ali do casamento. O que fez você casar com aquela pessoa? Alguma qualidade tem. Não é possível. Se você não foi casada obrigada, não tem como não ter tido nada ali que salve. Tenta lembrar dos momentos mais difíceis da vida, em que ele ali foi o teu sustento, em que ele foi o teu amparo, ele foi a tua força, ele foi a tua retaguarda. Tenta se lembrar daquelas atitudes mesmo heróicas, de amor, que fizeram você admirar ainda mais, que fizeram você se sentir segura. Tenta lembrar daqueles momentos em que ele foi um paizão, sim. Aquele pai que as crianças são apaixonadas e que as crianças não vivem sem e que te dá uma segurança. Como é que tá esse ponto? Claro, pode ser que talvez você não esteja numa situação tão fácil mesmo, não. Pode ser que realmente o seu marido esteja ali mais difícil, ou você, ou a relação de vocês, mas que certamente também não foi da noite pro dia. E é até interessante você fazer esse trabalho investigativo para você tentar enxergar ao longo da história de vocês em que momento a coisa começou a se perder. Em que momento a coisa começou a complicar. Porque ali você vai chegando a uma origem e isso vai te dando uma luz de saber qual ajuda buscar, o que fazer de diferente para retomar o eixo, retomar o que era antes dessas dificuldades. Então faça o exercício de resgatar esse olhar mesmo de amor, porque quem ama
vai se esforçar para ver o outro bem, vai se esforçar para ajudar aquele outro que errou um pouquinho o caminho a voltar ali para o eixo e alcançar a sua melhor versão. Digo isso porque nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeita. E eu erro também. E quando eu erro, ou quando eu desvio um pouquinho do caminho, eu gosto que tenha ali a pessoa que tanto me ama para falar: "Boa, acho que você tá exagerando aqui, acho que isso aqui não tá legal, acho que é que você errou, acho que você deveria ir por outro caminho." Gente, coisa maravilhosa é a gente ter essa simplicidade de coração, essa humildade de saber ouvir. Pra assim, olha, você tem razão, vou pensar um pouquinho nisso aqui, acho que eu vou mudar, acho que eu vou fazer diferente, obrigada. Então eu tenho que ter essa humildade para receber esse conselho, da mesma forma que eu tenho que ter um amor por cuidar, de assim, puxa amor, eu acho que isso aqui não é legal para você, eu acho que isso aqui não é bom. Ou quando você fazia aquilo outro, aquilo te ajudava tanto, vamos retomar? Os casais precisam ter esse diálogo mais aberto, um diálogo sem soberba, um diálogo sem rixas, sem rivalidade, sem um querer ser melhor que o outro, mais perfeito que o outro, e tudo briga, e tudo critica, e vira esse embate o tempo todo. Não é para isso. Casais, vocês são chamados a serem o quê? Uma só carne, a se ajudar a crescer, desabrochar e ser melhor. Porque o casamento, quando a gente pensa um até que a morte os separe, não é para se empurrar com a barriga a vida toda, já que eu tô casado com ele, é isso que tem para hoje, vou empurrando até onde der. Não! Se você quer estar ali com aquela pessoa, se você decidiu, se você abraçou o casamento, se esforça para tornar isso da melhor forma possível. Não quer dizer que não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldade, não vai ter decepção, porque nós somos seres humanos. Isso vai ter em todo lugar. Mas quando a gente decide colocar um olhar de amor, quando a gente decide abraçar aquela causa e tornar melhor possível na nossa vida, as coisas elas melhoram. A gente tem mais clareza, porque o amor ele é criativo. O amor ele é paciente, ele espera, ele suporta, ele pensa, ele inova. E ele vai querer mexer os pauzinhos e achar novas alternativas e estratégias para melhorar aquela situação, para que o outro seja melhor, para que você seja melhor, para que a relação se beneficie, para que toda a família receba aí muitos frutos dessa situação toda. Então, antes de você assinar embaixo que o seu casamento está fadado ao fracasso, que deveria ter feito diferente lá atrás, pensa, não foge da realidade. Pensa, se eu tenho essa realidade, como é que eu posso reverter isso aqui? Como é que eu posso tornar isso bom, isso melhor? Por onde é que eu vou pegar as rédeas para converter essa situação completamente? Se você tem dúvida nesse sentido, se algo nesse vídeo te deixou com uma pulga atrás da orelha, se você está passando por uma situação difícil, não sabe muito bem por onde começar, responde esse vídeo, põe aí nos comentários, compartilha a tua situação, vamos nos ajudar. Vai ser um prazer poder ouvir um pouco a tua história e poder te dar uma luz. Bianca, e nesses casos disso aqui? Bianca, e se o meu marido faz assim? E se o meu marido tem essa característica? E se no casamento a gente está enfrentando isso ou aquilo? Coloca aí nos comentários que eu vou ler com carinho e sou eu mesma que vou responder. Porque a nossa missão aqui é isso, é jogar luz no tema para que então a gente identifique e tenha um olhar personalizado para dar a solução mais acertada. Então, vou falar igual uma professora aqui. Não leve a dúvida para casa. Coloca nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. E também não pare por aqui. Esse canal tá repleto de vídeos sobre o dia a dia de mãe, sobre os dilemas, as realidades da maternidade, mas não a maternidade apenas atrelada ali à educação dos filhos, mas essa maternidade do ser mulher, da mãe que é mulher e tem uma vida como um todo muito completa. Então, não deixe de maratonar os vídeos que eu tenho certeza que eles vão te ajudar e, obviamente, se inscrever nesse canal para que você seja avisada sempre que tiver vídeo novo. Combinado? Então, deixe suas percepções desse vídeo aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho e não deixe de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!